Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 136. Nós vamos gravar esse mais um, né? Porque é um tema muito gostoso, né? E tem vários ângulos. É 136, o vídeo Obsessões e Possessões. E também é no capítulo 14 no livro Na Gênese. Então, praticamente no início, olha só aqui, a ação malfazeja desses espíritos é parte integrante dos flagelos com que a humanidade se vê a braços neste mundo. Nós já comentamos isso aqui, mas só que é aquilo que eu disse, 1000 vídeos, mas não vai chegar a isso não. Nós já estamos mudando para outro tópico aqui. Então, nós comentamos nos vídeos anteriores que, perdão do termo, 100% de todas as desgraças que existem no mundo, atualmente, e no passado, né? Em outros séculos passados, milênios passados, por detrás, os espíritos das trevas, os obsessores, mas nós tentamos explicar também que não devemos culpar os obsessores e os espíritos das trevas por todas as desditas. Não devemos culpar os obsessores e os espíritos das trevas por tudo que nos acontece de mal. Porque nós não podemos nos esquecer que nós somos, com todo respeito, os primeiros obsessores dos obsessores. Todo ser que, influenciado por espíritos malignos, na Terra se encontra, este ser que na Terra se encontra, ele é o primeiro obsessor daquele que o obsedia. Porque ele ignorou os desígnios das leis de Deus um dia. Ao ponto de prejudicar aquele ou de prejudicar nações. Existe nas regiões umbralina o Vale dos Suicidas. Mas existe também o Vale dos, vamos dizer assim, dos políticos, né? Existe o Vale dos Políticos nas regiões umbralina. Existe o Vale dos Avaros, os avarentos. Existe o Vale dos Magistrados, juízes, promotores, policiais, advogados. Existe o Vale dos Magistrados, nas regiões umbralina. Gente, pense no inferno de Dante. Agora multiplique por 1000.
é um paraíso. Eu vou falar a verdade, se for para mim ir um dia para esses vales que eu conheço, que sei que existe, se for para mim ir para lá e eles me dissessem, ó, ou você vai para lá ou você vai para o inferno de Dante. Eu quero o inferno de Dante. Porque o inferno de Dante é mitológico, isso é invenção para enganar as pessoas. Agora, esse lá, não, esse é real. Esse você fez, esse você paga. Não tem outro. Então, como nós estávamos dizendo, pense hoje em todos os seres que se encontram nos hospitais psiquiátricos ou que são dependentes de barbitúricos, medicamentos prescritos por psiquiatras, na causa de todo efeito há uma obsessão. O que equivale a dizer? Que todos esses que tomam barbitúricos, que todos esses que dependem dos psiquiatras, que todos esses que superlotam os hospitais psiquiátricos são obsidiados, estão ali por conta dos obsessores, estão ali porque em vidas passadas desgraçaram com a vida, perdão da colocação, desgraçaram com vidas e mais vidas, retornam o corpo físico no mundo de provas e de expiações, como está aqui na Gênesis, trazendo na consciência todo esse transtorno espiritual que transfere para o modelador da forma, que é o perispírito, mas a programação no plano espiritual reencarnatório, deixando bem claro para aquele indivíduo que aquela existência vai ser amarga, de prova e de expiação, e que ele possuirá no corpo físico todos os tipos de transtornos e de neuroses, síndromes de tudo quanto é tipo. É síndrome do toque, do pânico, inclusive até a síndrome de Down. Também é uma obsessão. A auto-obsessão, o Down. Orgulhoso, egoísta, o Down. Guardou para si todo o conhecimento que tinha. E não permitiu que ninguém desfrutasse do conhecimento que ele tinha. Egoísta, orgulhoso, afetou aquela área correspondente neurológica dele. É o Down. É o egoísta. Foi egoísta demais. Pois bem, o paciente psiquiátrico, em vidas passadas, lesou milhões de pessoas ou lesou alguém,
ficou registrado na sua consciência de culpa, consciência pesada. Nasce, retorna ao corpo físico, com todas essas síndromes que acabei de dizer, tem outras também. A gente não vai relatar tudo. Uns nascem com síndromes crônicas, desde o berço, acompanhamento com psiquiatra. Internação, tem que internar nos hospitais, por isso os hospitais psiquiátricos aqui na Terra são bênçãos de Deus. Os hospitais psiquiátricos que existem aqui na Terra foi designado por Deus, por Jesus, e não pelo homem. O homem só põe em prática os desígnios do Criador e levanta as paredes e diz: aqui é um hospital psiquiátrico. Mas o projeto é do Criador, o projeto é de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, infeliz daquele que tocar num hospital psiquiátrico perante a contabilidade divina, retorna nas próximas existências, sofrendo o ataque de todos os necessitados de psiquiatria, que não conseguindo perdoá-lo ou perdoá-los, tornando-se obsessores deles. Você já parou para pensar? Acabe com um hospital psiquiátrico para você ver o que vai acontecer com a tua vida na próxima existência. Você vai nascer, você vai retornar ao corpo físico, porque esse período é momentâneo. Mas não pense que esse momentâneo não vai desgraçar a tua evolução por séculos e séculos e séculos, tendo do teu lado aqueles que ficaram sem amparo e sem proteção por tua causa, por teu egoísmo, por teu orgulho, por tuas fantasias, por tuas ilusões momentâneas. Por que momentâneas? Porque daqui 20 anos, daqui 30 anos você morre, você desencarna e você vai parar lá no umbral, no meio onde esses todos lá se encontram. E depois você vai retornar na próxima existência com vários transtornos neurológicos e tendo ainda do teu lado espíritos obsessores que não foram auxiliados e amparados aqui na Terra pelos psiquiatras graças ao teu egoísmo, à tua vaidade. Você sabe que eu estou dizendo isso para você. Continue com Barrabás para você ver. Continue com César para você ver. Onde você vai parar? Nas próximas existências. Corte a oportunidade desses filhos de Deus receber o amparo e a proteção da psiquiatria. Se meta nos desígnios de Deus para você ver. Você tem o direito de se meter nos desígnios do homem. Mas nos desígnios de Deus você não se meta, não. Você tem o direito de se meter. Mas não se esqueça que o mesmo direito que você está tendo de plantar, você vai ter a responsabilidade da colheita. E é na hora da colheita que a pessoa geme. É na hora da colheita que a pessoa geme. Aí
Passou, né? A ilusão passou. Então, independente, o dependente químico, o usuário de drogas, o usuário de bebidas, né? O viciado em geral, ele é um paciente obsidiado. Os obsessores que estão levando ele a agir daquela forma. Por detrás desses seres há uma pleia de espíritos das trevas. Ô Luiz, mas você acabou de dizer que não devemos culpar os obsessores, os espíritos das trevas, por tudo que nos acontece. É óbvio que nós não devemos culpá-los. Mas me diga, quem tem colocado em prática os desígnios de Deus trazido por nosso Senhor Jesus Cristo há 2000 anos atrás, aqui na Terra? Inclusive, quem estiver sem nenhum pecado, que atire a primeira pedra. As leis judaicas, as leis de Talião, o olho por olho, dente por dente, existe até hoje, depois de 2000 anos que o Cristo aqui à Terra esteve. O julgamento, o apedrejamento, a maledicência, as traições, os furtos nos cofres públicos, a compra de status e de poderes. Então é preciso ter bom senso. Nós não devemos e nem podemos julgar os espíritos das trevas e os obsessores por todos os acontecimentos e todas as desditas na nossa vida. Mas que temos feito? A doutrina dos espíritos mesmo nos diz: espíritas, amai-vos. Espíritas, instruí-vos. E aqueles que deveriam dar exemplo de amor, aqueles que deveriam se instruir, estão se pegando, como se diz o ditado, na maledicência dentro das próprias casas espíritas. Os antagonistas do passado que retornam nesta existência como espíritas. Os espíritas são inimigos uns dos outros. Meu centro, no meu centro. Como se ele tivesse algum centro. A não ser que ele é dono do centro, do meio, do umbral. O centro do meio do umbral é dele. Ele é dono mesmo. É dono do orgulho. É dono da vaidade, do egoísmo. Então nós não podemos julgar realmente os espíritos das trevas e os obsessores por tudo. Mas o que as pessoas têm feito? Porque todo mundo é dotado do livre-arbítrio, que é o direito de escolha. Então eu fumo a droga? Ou eu tomo um copo de leite? Se eu quiser. Não vai ser espírito que vai fazer eu tomar leite ou fumar uma droga, não.
Eu que vou dar o primeiro trago. E o espírito me auxilia no segundo trago e dali em diante me taca eu na drogadiça. Eu é que vou procurar a primeira meretriz. Porque a partir do momento que eu a procuro pela primeira vez, dali em diante eles já me sustentam para que eu continue do lado deles como um prostituto. Porque se fala na terra que existe as prostitutas. Mas eu te pergunto, cadê os prostitutos? Porque só existe prostituta porque existe os prostitutos. E geralmente os prostitutos não aparecem. Eles são covardes, eles ficam escondidos dentro dos seus lares, como ratazanas, com o rabinho entre meias pernas. E as coitadas lá, depois de serem usadas, humilhadas, ainda carrega o nome de prostituta. Mas o prostituto encontra-se em casa, quietinho, calado ou calados. É interessante isso, né? Aqui na Terra, né? Como que defamam a mulher desde o princípio do Deus de Dante, esse monstro. Porque esse Deus de Dante é um monstro. Que leis são essas instituídas por esse Deus, esse monstro? Então, você tem que dar a primeira tragada, sim. É você que dá a primeira tragada. A segunda tragada, você vai ser auxiliado pelos teus obsessores e pelos espíritos das trevas. Você tem que tomar o primeiro gole. Você tem que abrir a porta para o cão entrar. Porque se você não abrir a porta, o cão não entra. Faça o teste com o animal que você tem. E veja se ele desmaterializa lá fora e se materializa dentro do teu recinto. Não abra a porta para você ver se o cão entra ou não. Não abra a porta para você ver. Então, 100% dos que se encontram hoje nos hospitais psiquiátricos são seres obsidiados por esses espíritos, os quais um dia esses no corpo físico abriram a porta primeiro e depois foram auxiliados por esses espíritos obsessores de vidas passadas e por esses espíritos das trevas carentes desses elementos exalados, dessas substâncias que eles ingerem. Então, se você queria uma resposta com relação aos pacientes psiquiátricos, tá aí. Agora, existe aqueles internos que estão num grau, né, mais difícil, mas existe aqueles psiquiatras que encontram, psiquiatra não, existe aqueles pacientes psiquiatras que encontram-se fora dos hospitais psiquiátricos, tentando fechar os hospitais psiquiátricos no Brasil. Esses são também obsidiados e estão sendo obsidiados pelas trevas. São seres perturbados, são seres obsidiados, são seres que estão sendo assessorados pelas trevas, como se diz o termo, pelo demônio, para que esses pacientes eles não tenham onde se tratar, e não tendo onde se tratar, eles recorrem ao suicídio. No involuntário, eles já se encontram se suicidando.
mas as trevas querem é que eles realmente consumam o fato. E você vai ter coragem de tocar nos desígnios de Deus? Eu acho que você tinha que pensar um pouco. Porque o poder aqui da terra passa. Passa logo. Como eu disse em alguns vídeos atrás aqui, esses dias atrás mesmo eu tinha 10 anos. Passou uns 15, 20 dias, olha eu aqui com 54. Agora eu já estou sabendo que estou retornando já à pátria espiritual. Você também vai retornar. Mas retorne com a tua consciência tranquila, do dever cumprido, perante os desígnios de Deus. Procura satisfazer Deus, satisfazer Jesus. Procure e permaneça do lado do Criador. Não fique do lado do homem. Não fique do lado da vaidade. Não fique do lado do egoísmo, do orgulho. Porque isso vai acabar na terra, mas vai continuar com você, na tua consciência, na condição de obsessores, te obsidiando por alguns bons séculos na eternidade. Vamos para o próximo vídeo.